Eu cresci em uma casa simples, mas cheia de vida. Era uma daquelas casas antigas com janelas grandes que deixavam o sol entrar de manhã e o vento fresco soprar à tarde. O quintal era amplo, cheio de árvores frutíferas, onde eu costumava brincar até o anoitecer. Minha família era meu mundo, e eu nunca duvidei que estava cercada por amor e segurança. Antes de começar, queria saber de vocês estão assistindo este vídeo. Me conta aqui nos comentários, quero saber. Vamos fazer dessa troca de experiências algo ainda mais próximo. Eu adoro ver de onde as pessoas estão conectando comigo. Então, deixa o seu comentário logo abaixo. Ah, e se você ainda não é inscrito, já aproveita e se inscreve no canal para não perder nenhuma história como essa. Essa é uma maneira de engajar o espectador logo no começo. Caso queira algo diferente ou mais detalhado, me avise. Meus pais trabalhavam muito, mas sempre encontravam tempo para mim. Minha mãe tinha um jeito doce, me contava histórias antes de dormir e dizia que eu era sua maior alegria. Meu pai, embora mais reservado, demonstrava seu carinho nos pequenos gestos, como quando trazia doces escondidos no bolso ou me balançava nos braços até eu gargalhar. Aos finais de semana, a casa ficava cheia de parentes. Tios, primos, avós, todos se reuniam na varanda para longas conversas. Eu adorava aquelas tardes, porque eram momentos em que a família parecia ainda maior, como se estivéssemos protegidos por laços invisíveis. Entre todos, havia uma presença constante. Meu primo. Ele era um pouco mais velho do que eu e sempre estava por perto. Desde pequena, eu o via como um irmão mais velho, alguém que sabia mais do mundo e me ensinava coisas novas. Ele parecia saber tudo sobre brincadeiras, segredos e até sobre os cantos mais escondidos da casa, onde só nós dois nos aventurávamos. Minha família confiava nele, e eu também. Eu nunca tive motivos para duvidar. Quando ele segurava minha mão para me guiar em uma nova brincadeira, ou quando me prometia que guardaríamos segredos juntos, eu acreditava. Na inocência da infância, eu não poderia imaginar que, um dia, tudo aquilo se transformaria em algo que eu carregaria pelo resto da vida. A infância é um tempo de descobertas, mas algumas delas jamais deveriam acontecer. Eu lembro do dia em que tudo mudou. Era uma tarde comum, como tantas outras. O sol brilhava no quintal e os adultos estavam ocupados com suas conversas. Meu primo me chamou para brincar, como fazia sempre, e eu fui sem hesitar. Ele me levou até um dos quartos, dizendo que queria me mostrar algo especial. Sua voz era tranquila e eu confiava nele. Quando a porta se fechou, senti um frio na barriga, mas ignorei. Afinal, ele era meu primo, alguém da minha própria família. Eu não tinha motivos para ter medo. No começo foi um toque sutil, como se fosse parte da brincadeira. Mas, de repente, algo estava diferente. Eu fiquei paralisada, sem entender direito. Ele falava baixo, como se fosse um segredo, e me dizia que aquilo era normal, que era só entre nós dois. Meu coração batia forte, mas minha voz não saía. Eu não sabia se era medo ou confusão. Minha mente dizia para correr, mas meu corpo não se movia. Ele continuava falando, insistindo que eu não podia contar para ninguém. Eles não vão acreditar em você, sussurrou. Quando tudo terminou, eu me senti estranha, como se algo dentro de mim tivesse se quebrado. Saí do quarto tentando agir como se nada tivesse acontecido. Olhei para os adultos esperando que alguém notasse, mas ninguém percebeu. E assim, em silêncio, minha infância começou a desaparecer. Depois daquele dia, eu tentei acreditar que tudo tinha sido um pesadelo. Mas pesadelos acabam quando a gente acorda. O que aconteceu comigo, não. O que era para ser um episódio isolado virou uma sombra que me seguia por todos os cantos da casa. Meu primo parecia sempre encontrar um jeito de me deixar sozinha com ele. Às vezes, bastava um olhar para eu entender o que ele queria. Outras vezes, ele usava palavras, como se aquilo fosse um jogo, um segredo que só nós dois conhecíamos. E eu, sem saber o que fazer, me calava. A infância, que antes era feita de brincadeiras inocentes, agora era um labirinto de medo e confusão.
Ele sabia como me fazer sentir culpada. Dizia que, se alguém descobrisse, eu seria a responsável por destruir a família. Que minha mãe choraria, que meu pai ficaria com raiva. Eu era só uma criança. E aquelas palavras pesavam como correntes. Comecei a acreditar que o erro era meu. A cada encontro, eu tentava encontrar maneiras de fugir. Me escondia nos cantos da casa, evitava ficar sozinha. Mas nada funcionava. Ele sempre dava um jeito. E, quando me pegava, sussurrava que ninguém jamais acreditaria em mim. Sou mais velho. Sou da família. Você é só uma menininha, dizia. Com o tempo, eu parei de lutar. Meu corpo ainda tremia, minha mente gritava, mas eu já não tinha forças. O silêncio virou minha única defesa. Fingia que estava tudo bem, que nada acontecia. E assim, a infância que um dia eu tive foi se apagando, um pedaço de cada vez. Por mais que o medo tomasse conta de mim, havia uma outra sensação que se instalava. Uma sensação mais profunda e paralisante. A solidão. Eu olhava ao meu redor, via as pessoas da minha família e tentava imaginar como seria se eu conseguisse contar a verdade. Mas o medo de ser rejeitada, de não ser acreditada, era ainda maior. O que eu mais temia não era a violência, mas o olhar dos outros. Eu sentia que se falasse tudo ao meu redor, iria desmoronar. Minhas palavras seriam vazias, insignificantes. Quem vai acreditar em uma criança como você? Pensava. Era como se a minha dor não tivesse lugar naquele mundo. Uma vez eu tentei. Uma tarde, enquanto minha mãe cozinhava na cozinha, eu me aproximei dela e abri a boca para falar. Mas nada saiu. A voz se perdeu na garganta. Ela olhou para mim com um sorriso suave, algo tão puro e sem suspeita que eu fiquei paralisada. Meu medo de magoá-la me fez engolir as palavras. Aos poucos, comecei a me fechar ainda mais. Evitava os olhares. Preferia o silêncio. Cada palavra que eu tentava falar parecia se perder no ar. Eu temia que, se alguém soubesse, o peso que eu carregava se transformasse em algo ainda mais insuportável. O medo de perder minha família me consumia mais do que qualquer outra coisa. E assim, o silêncio se tornou a minha prisão. Ele me aprisionava em cada canto da casa, nas sombras de cada quarto. Enquanto os outros seguiam suas vidas, eu ficava ali, em um lugar invisível, onde minha dor era um segredo guardado apenas por mim. O silêncio era tudo o que eu tinha, e ao mesmo tempo, tudo o que eu temia. A infância, que antes parecia repleta de cores e sonhos, foi se apagando aos poucos, transformada em uma realidade cinza e sombria. Eu não conseguia mais me lembrar da menina que costumava correr pelo quintal, rir sem motivo, sonhar com o futuro. Ela foi substituída por uma versão de mim mesma que não reconhecia. Uma versão que só sabia se esconder. Os momentos de diversão se tornaram raros e distantes. O sorriso, que antes era espontâneo, se tornou forçado. Eu aprendi a ser perfeita aos olhos dos outros, a esconder o que estava acontecendo, a fingir que nada estava errado. Mas dentro de mim, algo estava quebrado, e essa ferida nunca cicatrizou. Às vezes me peguei olhando para as crianças ao meu redor e sentindo uma dor profunda, uma inveja silenciosa. Como seria ser uma criança normal, sem segredos pesados para carregar? Como seria brincar sem o medo constante de que algo ruim acontecesse? Eu nunca soube. A minha infância foi marcada por um ciclo de dor e silêncio que não podia ser rompido. Eu aprendi a me esconder. Dentro de mim, eu construí paredes, muros invisíveis, que me isolavam dos outros. O sorriso tornou-se um disfarce, e a criança alegre, que brincava sem preocupação, foi substituída por uma menina silenciosa, que temia qualquer tipo de contato, qualquer tipo de olhar. A dor que eu carregava me tornava cada vez mais distante daquilo que eu era antes. A infância que eu nunca mais voltaria a ter se transformava dia após dia em uma lembrança distante e irrecuperável. E, com o passar do tempo, eu me dei conta de que aquela criança, aquela menina inocente, cheia de sonhos, já não existia mais. Ela tinha sido deixada para trás,
perdida em algum lugar entre as sombras do que eu vivia. A adolescência deveria ser um momento de descobertas, de crescimento e de identidade. Mas, para mim, ela foi marcada pela sombra de um trauma que eu carregava sozinha. Tudo o que eu sentia parecia maior e mais pesado. A alegria das outras pessoas parecia uma fantasia distante, algo impossível para alguém como eu. A baixa autoestima se tornou de uma constante. Eu não me sentia boa o suficiente, bonita o suficiente, inteligente o suficiente. A comparação com as outras garotas me deixava ainda mais distante de mim mesma. Meu corpo mudou, mas a dor do passado continuava ali, moldando tudo o que eu sentia e pensava sobre mim mesma. As crises de ansiedade começaram a surgir, sem aviso, sem razão aparente. Era como se o mundo estivesse prestes a desabar sobre mim, como se eu estivesse prestes a perder o controle a qualquer momento. Eu sentia uma pressão no peito, uma angústia constante que não sabia de onde vinha, mas que eu sabia que me dominava. A cada crise, eu me sentia mais frágil, mais perdida. Era como se a dor do meu passado estivesse me sufocando e eu não conseguia escapar dela. O trauma não era algo que se via por fora, mas ele estava lá, me consumindo por dentro, me afastando da pessoa que eu queria ser. Eu não sabia como explicar o que estava acontecendo comigo. Não sabia como contar o que eu carregava no peito. E assim, tudo se mantinha oculto, escondido por trás de sorrisos forçados e uma vida que parecia normal aos olhos dos outros. Mas, por dentro, eu estava fragmentada, perdida em um turbilhão de emoções e lembranças que não podiam ser compartilhadas. A presença dele, apesar dos anos que se passaram, ainda me afetava profundamente. Ele estava lá, em todos os encontros familiares, sempre com aquele sorriso que disfarçava tudo o que eu sabia. Eu tentava agir como se fosse normal, como se nada tivesse acontecido. Mas a tensão dentro de mim era insuportável. Eu o via, conversando com minha família, brincando com outros, como se fosse um homem qualquer, sem um passado sombrio. Mas eu sabia quem ele era, sabia o que ele havia feito e o que ainda fazia com a minha mente. A dor de estar perto dele, de respirar o mesmo ar, era uma tortura que eu não podia evitar. Em algumas situações, eu me via fugindo do olhar dele, como se ele tivesse algum poder sobre mim. Quando ele se aproximava, eu congelava. Meu corpo respondia antes mesmo da minha mente perceber o que estava acontecendo. E mesmo sabendo que não era mais uma criança, eu me sentia vulnerável novamente, como se aquele poder todo que ele tinha sobre mim nunca tivesse ido embora. A convivência forçada me fazia sentir que eu estava vivendo em um pesadelo interminável. Eu queria gritar, queria expor a verdade, mas sabia que, em qualquer momento, tudo poderia desmoronar. A minha família acreditava que ele era parte de nossas vidas, alguém querido, alguém que ninguém questionava. E eu, mais uma vez, me sentia sozinha, tentando lidar com a culpa e o medo. Cada encontro era um desafio psicológico. Era um teste constante, onde eu tentava agir normalmente, fingir que estava tudo bem. Mas, por dentro, a dor nunca passava. Ela estava ali, latente, aguardando o momento em que eu finalmente iria ceder. Era como se cada encontro fosse um lembrete de que a minha verdade ainda não havia sido dita e que ela me corroía por dentro. Eu não estava mais sozinha em minha dor. Aos poucos comecei a descobrir que outras pessoas haviam passado por algo parecido, e isso foi um choque para mim. Quando ouvi uma história de uma amiga que havia enfrentado algo semelhante, um pedaço do peso que eu carregava no peito se soltou. Não era só comigo. Não era algo único ou anormal. Essa revelação me deixou confusa, mas também me deu uma sensação de alívio, ainda que pequena. Eu não estava louca. Eu não era a única. E, mais importante, eu não estava sozinha. Essa percepção abriu uma porta dentro de mim. Uma porta que eu nunca havia permitido que se abrisse. O entendimento de que aquilo não era culpa minha. A culpa que eu carregava durante todos aqueles anos era insuportável. Eu me sentia responsável, como se, de alguma forma, tivesse dado abertura para que aquilo acontecesse. Mas agora,
Ao ouvir o relato de outra pessoa, essa culpa começou a se dissipar, pouco a pouco. A ideia de que eu não tinha feito nada de errado se instalava em minha mente, embora ainda houvesse muita dúvida. Eu comecei a buscar mais histórias, mais relatos. A cada palavra que eu ouvia, um pedaço da minha dor parecia ser validado, como se eu finalmente pudesse respirar novamente. Eu não sabia que existia um nome para o que eu havia vivido, um termo para aquilo tudo que me atormentava. Mas ao ouvir essas histórias, eu soube. O que eu passei não era algo que deveria ser guardado em silêncio. Foi o primeiro passo, o primeiro vislumbre de uma verdade que eu ainda não estava pronta para contar. Mas, ao perceber que outras pessoas estavam passando por aquilo, percebi que havia uma força na união, uma força na verdade. A minha dor não seria mais ignorada. E talvez, algum dia, eu tivesse coragem de olhar para o meu passado e expô-lo para o mundo. O medo ainda estava lá, forte e imenso, maior do que qualquer vontade de gritar a verdade. Eu sabia que se abrisse a boca, não seria mais a mesma. A reação das pessoas, a maneira como iriam me olhar, o julgamento implacável, tudo isso me paralisava. O que eu mais temia era o silêncio de quem eu amava, a indiferença dos que estavam ao meu redor. A ideia de contar parecia tão distante, tão impossível. Eu estava sufocada pelo peso da minha história, mas não sabia como libertar minha voz. Cada tentativa de falar parecia me sufocar ainda mais. O pânico tomava conta de mim. Meu coração batia rápido demais. E, mesmo quando as palavras estavam ali, prestes a sair, algo me impedia de expressá-las. Eu me vi presa em um ciclo. Queria contar, mas ao mesmo tempo, queria esconder a dor. Cada tentativa de revelar o que estava guardado era como um grito preso na garganta, um desejo de ser ouvida, mas ao mesmo tempo, um medo paralisante de ser rejeitada. O risco de me tornar vulnerável e de ser julgada me impedia de dar o passo final. As palavras estavam dentro de mim, mas se perdiam no vazio. Mesmo quando eu olhava para as pessoas que eu amava, via nelas o risco de rejeição. Como contar algo tão monstruoso, tão vergonhoso, sem que as pessoas me olhassem com repulsa? Como admitir algo que me fazia sentir tão pequena e impotente? O medo de ser incompreendida me impedia de liberar o grito. E assim, eu segui, com a verdade engasgada, com o grito que nunca saía da garganta. Eu sabia que se falasse, a dor finalmente poderia ser exposta. Mas o medo ainda era maior. Ele me controlava, me mantinha em silêncio. Eu tinha que encontrar a coragem, mas, por enquanto, o único som que eu ouvia era o eco do meu próprio medo, silenciando tudo o que eu queria dizer. Havia um ponto de ruptura, uma linha invisível que eu sabia que precisava atravessar. Por mais que o medo ainda estivesse presente, uma sensação de urgência começou a crescer dentro de mim. Eu não poderia mais viver com o peso daquele segredo. Eu não podia mais permitir que ele me destruísse aos poucos, que ele me controlasse. A ideia de denunciar o que acontecera me aterrorizava. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim começou a se mover. Talvez fosse a necessidade de finalmente respirar sem sentir o peso do passado me sufocando. Talvez fosse a força que eu não sabia que tinha, mas que estava se manifestando no momento mais difícil da minha vida. O conflito interno foi brutal. Eu sabia que ao tomar essa decisão, minha vida jamais seria a mesma. As consequências poderiam ser devastadoras, mas ao mesmo tempo, o alívio de finalmente contar a verdade me chamava, como uma luz no fim do túnel. Eu não poderia mais viver uma mentira. Eu não poderia mais proteger quem me feriu. Eu precisei reunir toda a coragem que eu tinha. E mesmo assim, era como se o peso do mundo estivesse sobre os meus ombros. Mas a vontade de ser livre, de não ter que carregar mais aquele segredo, finalmente superou o medo. A decisão estava tomada. Eu iria falar, eu iria contar a verdade, mesmo sabendo que isso mudaria tudo em minha vida. Era um passo imenso. Talvez o maior da minha vida até aquele momento. Mas a necessidade de ser ouvida e de buscar justiça estava se tornando mais forte do que qualquer medo ou insegurança.
Eu sabia que estava fazendo a coisa certa. Não mais para proteger os outros, mas para me proteger, para começar a me curar. E, finalmente, eu consegui dar aquele primeiro passo. O dia da denúncia foi o mais difícil da minha vida. Cada palavra que saía da minha boca parecia um peso insuportável. Eu estava revivendo cada momento de dor, cada lágrima que eu havia engolido, e o peso da verdade que finalmente ganhava forma. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim me dizia que era o único caminho a seguir. Eu precisava expor a mentira que me aprisionava. Sentei-me na cadeira da delegacia e comecei a falar. O oficial me olhava com atenção, mas nada poderia aliviar o vazio que eu sentia. A cada frase, a cada detalhe, eu sentia meu corpo tremer, como se o peso do que eu estava dizendo fosse me esmagar. Mas, por outro lado, era como se uma parte de mim estivesse finalmente se libertando. Aquelas palavras não eram fáceis. Reviver aquilo tudo foi como abrir feridas que eu havia tentado esconder por tanto tempo. Mas, ao mesmo tempo, havia uma força crescente, uma sensação de que, ao contar minha história, eu estava tomando controle da minha vida de novo. O medo de ser julgada ainda estava lá, mas a urgência de fazer a coisa certa foi mais forte. Quando terminei, o silêncio na sala parecia ensurdecedor. Eu esperava uma reação, mas nada vinha. O policial tomou nota das informações, fez perguntas técnicas, mas nada podia preparar meu coração para o que estava por vir. Eu me sentia exposta, vulnerável, e a incerteza sobre o que aconteceria com minha família me angustiava ainda mais. O momento da denúncia me tirou o fôlego, mas ao mesmo tempo senti uma leve sensação de alívio, como se um fardo tivesse sido tirado das minhas costas. Eu sabia que ao contar a verdade, não poderia voltar atrás. Tudo mudaria dali para frente, não apenas para mim, mas para minha família, para todos que estavam ao meu redor. A reação da minha família foi um turbilhão. O choque tomou conta de todos, como uma onda inesperada. Alguns me abraçaram, me sustentaram, tentaram me mostrar que eu estava fazendo a coisa certa. Mas outros não conseguiram compreender. O olhar deles era de dúvida, de confusão, como se estivessem tentando entender o que havia acontecido com a pessoa que eles pensavam conhecer. A dor foi mais forte do que qualquer coisa que eu havia sentido até ali. Ver os rostos das pessoas que eu amava se contorcerem de incredulidade foi como se estivessem me acusando de uma mentira. Mas a pior parte era a sensação de estar dividindo a casa, dividindo tudo que eu sempre pensei ser seguro. Cada conversa parecia uma batalha. Meus parentes começaram a questionar tudo. Por que só agora? Por que não falaste antes? Eu entendia o medo, mas as palavras delas doíam como facas. Não era fácil para ninguém, mas para mim, que carregava aquela verdade há tanto tempo, ouvir essas perguntas era um peso difícil de carregar. Como explicar que, por tanto tempo, o silêncio foi a única coisa que me manteve em pé? Apesar da dor, eu tentei ser firme. Sabia que não era fácil para ninguém entender, e talvez nunca fosse. Mas eu não podia voltar atrás. A cada palavra de dúvida que ouvia, sentia uma parte de mim ser desfeita. Mas a decisão já estava tomada. Eu tinha que seguir em frente, mesmo que isso significasse perder pessoas que eu nunca imaginei que perderia. O processo de divisão da minha família foi um dos momentos mais difíceis. Aqueles que me apoiaram eram poucos, mas eram os mais importantes. Enquanto isso, os outros ficavam distantes, buscando justificar o injustificável. A dor de ser rejeitada pela minha própria família foi como uma segunda agressão. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim continuava dizendo que, mesmo assim, eu estava no caminho certo. O processo judicial começou a se desenrolar, e com ele, uma nova fase da dor. Não era apenas uma questão de reviver o passado, mas de enfrentar a verdade de maneira pública. As provas começaram a ser reunidas, os depoimentos foram tomados, e a cada passo, o peso da exposição se tornava ainda mais insuportável. Eu não sabia se estava preparada para tudo aquilo.
As perguntas não cessavam, e a cada uma delas eu me sentia mais vulnerável. O tribunal, o advogado de defesa, todos pareciam estar tentando desmantelar minha história, questionando minha memória, minha sanidade. Cada palavra parecia ser um ataque, um esforço para me fazer duvidar de mim mesma. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que estava fazendo o que era necessário. As provas foram cruciais, mas o impacto emocional foi devastador. A cada depoimento, a cada história de outras vítimas que se levantavam, era como se uma parte de mim fosse quebrada novamente. Eu queria que tudo acabasse, que eu pudesse respirar sem sentir o peso do julgamento. Mas sabia que aquele era o caminho para a justiça. O medo do veredito me consumia. O que aconteceria se ele fosse inocentado? O que aconteceria com minha vida e com a vida de todos que me apoiaram? O tribunal parecia tão distante, tão frio, e mesmo assim, o calor da minha luta estava ali, dentro de mim, me dando forças para continuar. Cada dia que passava me deixava mais exausta, mas mais determinada. Eu sabia que, independentemente do que acontecesse no julgamento, nada voltaria a ser como antes. As cicatrizes seriam para sempre. Mas, de alguma forma, a verdade me dava uma força que eu não sabia que tinha. Mesmo com o medo, mesmo com as dúvidas, eu estava disposta a ir até o fim. O processo era longo, doloroso, mas necessário. Finalmente o dia do veredito chegou. O tribunal estava silencioso. E o peso da expectativa pairava no ar, como uma nuvem densa que ninguém podia dissipar. Eu estava lá, sentada, tentando manter a compostura, mas por dentro, minha mente estava um turbilhão. Eu sabia que, independentemente do resultado, minha vida nunca mais seria a mesma. Quando o juiz leu a sentença, meu coração acelerou. O som de suas palavras foi como um choque elétrico, fazendo cada nervo do meu corpo pulsar. Ele foi condenado. Ele estava preso. A justiça, enfim, havia sido feita. Mas, ao mesmo tempo, eu não sentia a alegria que eu imaginei que sentiria. Em vez disso, um vazio tomou conta de mim. Eu olhava para o acusado que estava ali de cabeça baixa, mas sem qualquer sinal de remorso. Ele não parecia arrependido, como se, de alguma forma, ele ainda estivesse em controle. Isso me cortou mais do que qualquer palavra. Eu havia buscado justiça, mas aquela sensação de vazio, de estar em paz com o passado, ainda não tinha chegado. A prisão dele não apagava a dor, não trazia de volta os anos de sofrimento. Mas, de alguma forma, eu sabia que era um passo importante. Ele não poderia mais me ferir, nem a outras pessoas. A justiça foi feita. Mas a ferida ainda estava aberta. A sentença foi uma vitória, mas, ao mesmo tempo, a realidade de que o processo de cura seria longo e difícil me atingiu com força. Eu saí do tribunal com uma sensação de alívio, mas também com um peso indescritível no coração. A condenação dele não trazia as respostas que eu buscava. Mas, finalmente, a verdade foi ouvida. A dor agora teria que ser enfrentada de uma maneira diferente. Eu sabia que o verdadeiro trabalho de cura estava apenas começando e que seria um caminho solitário, mas necessário. A terapia se tornou o meu refúgio, o lugar onde eu poderia ser verdadeira, sem máscaras, sem receios. A cada sessão, eu me sentia mais aberta para falar sobre aquilo que até então eu tinha escondido até de mim mesma. Mas, ao mesmo tempo, cada palavra era como se rasgasse uma ferida, e a dor de expor tudo o que eu escondia era avassaladora. A primeira vez que falei sobre o que aconteceu com o meu primo, a sensação foi indescritível. Era como se uma enorme pressão tivesse sido tirada de cima de mim, mas, ao mesmo tempo, um vazio profundo se abriu dentro do meu peito. Falar sobre o abuso foi o primeiro passo, mas entender o impacto dele em minha vida estava apenas começando. O processo de entender e trabalhar as memórias foi doloroso. As lembranças vinham como flashes, sem aviso, e a cada vez era como se a dor fosse renovada. Mas, ao mesmo tempo, havia algo de libertador em cada sessão. Eu estava aprendendo a me olhar com compaixão, a não me culpar,
a entender que não era minha culpa. A terapia me fez confrontar a vergonha que carregava. A vergonha de ser vítima. A vergonha de ter guardado tudo para mim. Mas aos poucos fui percebendo que a vergonha não me pertencia. Era algo imposto, algo que me foi dado por quem me feriu. Não era algo que eu deveria carregar. E foi ali na terapia que comecei a entender o poder de me libertar dessa vergonha. O processo de cura não foi linear. Havia dias em que eu sentia que estava dando passos largos e outros em que parecia que eu estava regredindo. Mas, de alguma forma, eu continuei. Cada palavra compartilhada, cada exercício feito, me aproximava mais da mulher que eu queria me tornar. Eu não estava mais em busca de perfeição, apenas de paz. Após meses de terapia, eu comecei a perceber que havia uma tarefa ainda mais difícil pela frente. Confiar novamente. Confiar nas pessoas. Confiar em mim mesma. Depois de tanto tempo vivendo em desconfiança, em medo constante, reconstruir essa base parecia quase impossível. Mas eu sabia que precisava tentar, se quisesse verdadeiramente curar. A confiança foi algo que eu perdi junto com minha inocência. Quando o abuso começou, minha visão sobre o mundo se distorceu. Eu aprendi, cedo demais, que nem todos eram merecedores de confiança. Cada pessoa que se aproximava parecia um risco, uma ameaça, mesmo sem intenção. Eu estava constantemente em alerta. Na terapia, aprendi que não era sobre confiar cegamente, mas sobre aprender a distinguir quem merecia minha confiança e quem não merecia. O medo ainda estava lá, mas eu estava aprendendo a lidar com ele. E aos poucos comecei a permitir que algumas pessoas se aproximassem de mim, ainda com cautela, mas com a possibilidade de dar uma chance. Reconstruir a confiança não foi apenas sobre outras pessoas, foi principalmente sobre confiar em mim mesma. Eu precisava aprender a me ouvir, a entender meus sentimentos e instintos. Durante tanto tempo, fui condicionada a ignorar meus próprios sentimentos, a minimizar minha dor. Agora, era a hora de me ouvir novamente e dar valor ao que eu sentia. Foi um processo lento, mas cada pequena vitória me fez sentir mais forte. Eu sabia que a confiança nunca seria restaurada de uma vez, mas cada passo dado, cada pequeno gesto de fé em mim mesma e nos outros, me aproximava do meu objetivo. Eu não queria viver mais em um mundo de desconfiança. Eu queria aprender a me abrir novamente. Após a prisão do meu primo, muitos membros da minha família ficaram em silêncio. Alguns me apoiaram, mas outros pareciam me julgar, incapazes de acreditar em mim ou de compreender a profundidade do que havia acontecido. Para muitos, a revelação foi um choque tão grande que não sabiam como reagir. A sensação de estar dividindo a minha família foi dolorosa. Mas o tempo passou, e eu sabia que a reconciliação era um passo necessário. Eu não podia carregar o peso de uma separação familiar por toda a vida. A dor de ter sido negligenciada em muitos momentos se misturava com o desejo de restaurar os laços que ainda valiam a pena. Nem todos iriam me entender, mas por alguns era hora de tentar. Minha mãe foi a primeira a me procurar. Eu sabia que, por mais que ela tivesse tentado me proteger, o choque de saber o que acontecera tinha abalado profundamente a confiança entre nós. Mas ela estava disposta a tentar, e isso me deu coragem. Quando ela me disse com os olhos marejados que queria entender e me apoiar, eu sabia que era um começo. A conversa foi difícil. Passamos horas falando, chorando e tentando compreender o que não havia sido compreendido antes. Foi um passo importante para o perdão, para a cura mútua. Porém, nem todos estavam dispostos a abrir o coração. Alguns continuaram a me julgar em silêncio. E, embora isso tenha sido doloroso, eu aceitei que não podia mudar a opinião de todos. Com o tempo, comecei a perceber que reconciliação não significava ter a aprovação de todos, mas sim a aceitação do que aconteceu e a busca por seguir em frente, seja com aqueles que estavam ao meu lado ou com os que, por alguma razão, preferiram se afastar. A família, para mim, se tornou algo mais amplo do que laços de sangue. Aprendi a criar minha própria rede de apoio.
A cura não é algo que se alcança de uma vez por todas. Não é uma linha reta ou uma meta a ser alcançada. É um processo contínuo que vai se desdobrando a cada dia. Eu aprendi que, mesmo depois da denúncia, do julgamento e da prisão, o trabalho de curar as feridas mais profundas de dentro de mim ainda estava longe de terminar. Cada dia que eu enfrentava as sombras do meu passado era uma vitória, mas também uma lembrança de que o processo de cura nunca seria completo. As cicatrizes estavam lá, visíveis ou invisíveis, e eu precisaria aprender a viver com elas. Não poderia apagar o que aconteceu, mas poderia escolher como seguir em frente. Aprendi que, por mais que as feridas se fechem, a cicatriz permanece. E tudo bem. Não há vergonha nisso. Eu não sou menos por carregar essas cicatrizes. Elas fazem parte de quem eu sou agora, de como eu vejo o mundo e como eu me vejo. Cada uma delas conta a história da minha luta, da minha sobrevivência. Eu não sou mais a mesma pessoa que era antes do abuso. Eu não sou mais a mesma pessoa que era antes de denunciar. Cada passo dado, cada lágrima derramada, me moldaram. E com isso eu aprendi a ter mais compaixão por mim mesma. Não fui fraca por passar por tudo isso. Ao contrário, fui forte por sobreviver e por continuar a caminhar. A cura também vem com a aceitação de que, embora a dor possa diminuir, ela nunca desaparece completamente. E isso é algo que eu aceitei. Não é mais sobre esquecer, mas sobre aprender a conviver com a dor, de forma que ela não me defina, mas sim me fortaleça. Eu me tornei uma pessoa mais inteira por causa de tudo o que vivi. Agora, ao olhar para trás, vejo que não sou apenas uma vítima. Sou alguém que encontrou forças onde eu pensava que não havia mais nada. Hoje, eu sou dona da minha própria história, da minha verdade. Não foi fácil, e ainda não é. Mas aprendi que mesmo nos momentos mais escuros, podemos encontrar luz. Eu passei tanto tempo calada, escondendo minha dor, tentando carregar o peso do segredo sozinha. Mas, ao finalmente compartilhar a minha história, ao me permitir ser ouvida, encontrei uma força que nunca soube que tinha. A minha voz, que por tanto tempo foi silenciada, agora é minha aliada. Ela é o meu poder. Se você está passando por algo semelhante, saiba que você não está sozinho. A jornada é difícil e não existe um caminho único ou fácil, mas cada passo que você dá, cada dia que você sobrevive, é uma vitória. E acredite, você tem a força necessária para encontrar a paz. A vida não é sobre o que acontece conosco, mas sobre como escolhemos lidar com isso. Eu escolhi viver. Eu escolhi me reerguer. E você também pode escolher. Não importa o que o passado diga. O futuro ainda está em suas mãos. Eu sou mais do que o que me fizeram. Eu sou mais do que o que passei. E agora, com a minha história, espero poder dar forças para outros que estão lutando suas próprias batalhas. Não estamos sozinhos. Juntos podemos ser mais fortes. Se você se identificou com a minha história, se algo que compartilhei tocou o seu coração, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Sua participação é muito importante para mim e quero continuar a trazer histórias de superação e força para vocês. Deixe um comentário abaixo, me contando sua opinião sobre o que ouviu aqui. Quero saber sua história, seus pensamentos. Juntos podemos nos apoiar e ajudar uns aos outros. Se você conhece alguém que também pode se beneficiar dessa mensagem, compartilhe este vídeo com ele. Vamos espalhar mais esperança. Não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que eu postar um novo vídeo. Eu estarei aqui, compartilhando mais histórias e falando sobre como podemos superar os maiores desafios da vida. Obrigada por estar comigo e até a próxima.